A gente vai ver agora o capítulo 2 do livro Como Ensinar, do Antoni Zabala. Dá o seu like, se inscreve e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E depois dá uma olhada no primeiro comentário que eu tenho uma proposta para te fazer. Mas vamos lá, Antoni Zabala, capítulo 2 do livro Como Ensinar. Segundo Zabala, embora nós tenhamos aí grandes declarações de princípios a respeito da educação, o que se viu ao longo do século XX como função básica da educação fundamental foi selecionar os melhores com relação à sua capacidade de seguir uma carreira universitária ou ter qualquer título de prestígio reconhecido. É muito comum a gente ouvir que a pessoa estuda para ser alguém, que a pessoa estuda para ter um bom emprego no futuro. Essa questão da formação profissional também pesa aqui. E aí, basicamente, o valor que a sociedade tem dado à educação é esse até então. Por conta disso, algumas capacidades são muito mais valorizadas que outras. Tá? Fica claro, por exemplo, que a leitura e o cálculo são muito mais valorizados que capacidades artísticas, físicas ou capacidades emocionais. E aí o Zabala levanta a questão, será que o papel da escola é esse, exclusivamente seletivo e propedêutico? Ou seja, preparar para a faculdade, para o mercado de trabalho? Tá? Quais são as nossas intenções educativas? O que a gente pretende que os nossos alunos consigam? Será que não está a cargo da educação o desenvolvimento integral da pessoa, a sua autonomia, seu equilíbrio pessoal, as relações interpessoais? Ou isso deve ficar a cargo da família e de outras instâncias? As respostas dessas perguntas é o ponto-chave para determinar a atuação docente, que será sempre o resultado do modo como se entende a sociedade e o papel que as pessoas têm nela. Para ficar mais claro aqui, onde se quer chegar quando pede-se que o professor estude esse material, eu vou lembrar o que diz a nossa Constituição a respeito da educação. No artigo 205 da nossa Constituição Federal diz que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E em uma série de outros textos da nossa legislação, você vai ver sempre a educação focada no desenvolvimento integral da pessoa. Seguindo o texto do Zabala, ele diz que educar significa formar cidadãos e cidadãs, e esses não estão divididos em compartimentos estanques, em capacidades isoladas, de modo que quando você trabalha certa capacidade no aluno, ela tem influência em outras capacidades. As experiências de relacionamento dos alunos entre si e com professores e outros adultos, bem como as dinâmicas próprias da convivência no ambiente escolar, têm impacto em todas as capacidades da pessoa. E aí cabe a reflexão a nós, professores. A gente pode se deixar levar pela inércia e pela tradição ou considerar a influência dessas coisas e usá-las intencionalmente para que sejam o mais proveitosas possíveis no desenvolvimento dos alunos. Nossa tarefa como profissionais é conseguir identificar os fatores que contribuem ou não com o crescimento dos alunos e aceitar o papel que temos nesse crescimento, refletindo se a nossa atuação é coerente com a ideia que temos sobre a função social da escola. E aí, em consequência, a nossa função social como professores. Tá? Tudo o que nós, professores, fazemos, por pequeno que seja, incide em maior ou menor grau na formação dos alunos, a maneira de organizar a aula, o tipo de incentivos que nós usamos, as nossas expectativas em relação aos alunos, os materiais que usamos, e tudo cabe nessa reflexão a respeito da nossa função social como professores. Até aqui a gente tratou da questão do porquê ensinar, tá? O primeiro ponto da análise do Zabala, que é a função social do ensino. A gente falou das finalidades e objetivos da educação e da função do professor nesse arranjo. Agora a gente vai acrescentar uma nova pergunta, que é o que ensinar. O conteúdo é a materialização das finalidades e objetivos educativos no âmbito da sala de aula. Então tratamos do porquê ensinar, agora vamos tratar do que ensinar. E aqui o Zabala acha importante fazer algumas considerações. Normalmente a gente usa a palavra conteúdo para definir o que se deve aprender em referência quase que exclusiva aos conhecimentos das matérias tradicionais do currículo, português, matemática, história. E aqui a gente deve estender o sentido do termo conteúdo a tudo que alguém tem que aprender para alcançar os objetivos que não são apenas os cognitivos,
mas também as demais capacidades que a gente trabalha nos alunos. Então a gente vai considerar também como conteúdo as capacidades emocionais, afetivas, de relação interpessoal, de inserção social, tá? Essas capacidades que, por não estarem centradas nas disciplinas tradicionais, a gente costuma denominar como currículo oculto, ainda que não seja possível classificar nos compartimentos das disciplinas tradicionais. E aí, das diferentes formas de classificar essa diversidade de conteúdos, o Zabala diz que existe uma com grande potencial explicativo dos fenômenos envolvidos na educação, que é a divisão dos conteúdos por fatuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, que respectivamente respondem às perguntas: o que saber, como fazer e como ser. Se você analisar a educação com foco exclusivo na seleção para a universidade ou mercado de trabalho, você vai ver que tem muito de conceitual, um pouco de procedimental e quase que descarta o que é atitudinal. Também é possível a análise por ciclo. Você vai ver que nos ciclos mais básicos a distribuição ela costuma ser mais equilibrada. E à medida que o aluno avança, os conteúdos conceituais eles vão predominando sobre os procedimentais e os atitudinais. Tá? É possível, com base nessa classificação, você interpretar diferentes concepções de educação, de profissionais, de escolas, de livros didáticos, e é por isso que o Zabala acha essa classificação bem interessante. Num sistema de ensino que propõe a formação integral, espera-se que a distribuição dos tipos de conteúdos ela esteja equilibrada, que você tenha essa distribuição aí de conteúdos fatuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Até aqui nós falamos sobre o porquê ensinar, nós falamos sobre o que ensinar e o próximo passo é falar sobre o como ensinar, como se dá o processo de aprendizagem. Hoje em dia a gente tem à mão diversas teorias sobre como se dá a aprendizagem e a falta de consenso entre elas, ou mesmo a falta de rigor científico nos estudos, faz com que muitos desconfiem das contribuições da psicologia da aprendizagem. É comum você ver gente criticando: não, esse pessoal aí nunca pisou numa sala de aula, nunca deu aula, não sabe o que funciona com o aluno. Essa falta de consenso, ela contribui para a manutenção de práticas tradicionais em sala de aula. Os professores acabam ensinando do modo que eles aprenderam quando eles eram alunos. Isso vai perpetuando o sistema tradicional de ensino nas salas de aula. O que muita gente não percebe é que toda prática educativa, necessariamente, ela está apoiada em uma teoria sobre como as aprendizagens ocorrem, ainda que essa teoria ela não esteja explícita. Mesmo as práticas mais tradicionais, essas que são perpetuadas pela desconfiança em relação às novas teorias, elas também têm suas bases teóricas que, na maioria das vezes, são aceitas sem qualquer questionamento. Há mais de 100 anos, a gente tem estudos e trabalhos sobre como os processos de aprendizagem ocorrem. O nosso conhecimento sobre o tema ele é exaustivo, é profundo, para que a gente esteja seguro a respeito de muitas coisas. O fato de não haver uma única corrente teórica existente, nem consenso entre as diversas correntes, não pode fazer a gente perder de vista que em uma série de princípios, essas correntes elas concordam entre si. Alguns deles: as aprendizagens elas dependem de características singulares de cada um dos aprendizes. Elas dependem muito das experiências que cada um viveu desde o seu nascimento. Outro princípio: a forma com que se aprende e o ritmo de aprendizagem variam segundo as capacidades, as motivações e o interesse de cada um. Mais um princípio: a maneira como se produzem as aprendizagens é sempre o resultado de processos singulares e pessoais. Esses são princípios, são coisas que todos nós professores temos constatado em nossa prática e que nos levam a concluir que a ação pedagógica deve ter como eixo principal a diversidade dos alunos. O curioso é que nós usamos essa interpretação dos processos pedagógicos centrada na diversidade dos alunos em alguns casos e em outros não. Por exemplo, imagina que nós somos professores de educação física e alguém nos pergunta: que altura deve saltar um menino de 14 anos? Seguramente a gente vai ficar surpreso, né? Porque é uma pergunta absurda. A gente vai responder que depende de cada um, depende das suas capacidades, do seu treinamento, da sua experiência. Tá? Isso faz com que a gente trabalhe conforme as possibilidades reais de cada um. Quem salta 90 centímetros trabalha para saltar 95. Quem salta 1,20 m trabalha para saltar 1,25 m. A gente vai fazendo as intervenções necessárias conforme a necessidade de cada um, para que os alunos eles continuem motivados e façam o movimento de forma mais produtiva para conseguir superar a marca. E aí, em todos os casos, superar a marca é um objetivo que ajuda o aluno a melhorar.
E nos parece bem óbvio que para que os alunos progridam, não faz sentido eu colocar a mesma marca para todos, visto que para uns não vai ter nenhum esforço, enquanto que para outros a marca vai estar tão alta, né, que eles sequer tentarão. E aí, por consequência, a gente não vai estar ajudando os alunos em nada. Isso fica muito claro quando a gente pensa na matéria de educação física. Mas por que a gente não consegue fazer essa mesma abordagem nas áreas de linguagem ou de matemática? Interessante é que nós estamos usando uma abordagem pedagógica complexa para tratar de uma aprendizagem que a gente pode ver, né, os movimentos na educação física. E estamos limitando a nossa abordagem ao tratar de processos cognitivos que a gente não vê. Você não vê o processo mental que o aluno usa para interpretar um texto ou para fazer cálculos. A gente usa uma abordagem generalista, uniformizadora, tá? Com os mesmos exercícios para todos, com os mesmos critérios para todos, com as mesmas intervenções e espera de todos os mesmos resultados. Aí você vai dizer para mim que no caso da educação física, não existe a mesma pressão que existe por resultados na área de matemática e na área de linguagem, tá? Isso é verdade. A gente não tem a mesma pressão da família e da sociedade por resultados, a mesma pressão dos currículos, a mesma pressão de um sistema que é seletivo e que não considera da mesma forma o português, matemática e educação física. Tá? Isso é certo. As pressões a que estão submetidas as outras áreas dificultam um trabalho que contemple as diferenças individuais. Fica mais fácil mesmo para a educação física fazer esse trabalho focado na individualidade dos alunos. Mas também é certo que o fato de existirem pressões e outros condicionantes não pode nos obrigar a adotar modelos de ensino que neguem a compreensão de como se dão os processos de aprendizagem. Tá? Os processos de aprendizagem eles se dão de forma singular e pessoal. E aí, partindo do princípio de que a diversidade é o eixo principal da ação pedagógica, a gente precisa diminuir ou eliminar esses condicionantes, a fim de que nos ocupemos com as demandas particulares de cada aluno. Tá? E aí eu sei que isso não é um trabalho simples, né? Isso é extremamente desafiador, mas não deve impedir que nós busquemos uma resposta adequada às necessidades pessoais de cada um dos nossos alunos. Até aqui a gente falou a respeito da função social do ensino, por que ensinar, a gente falou a respeito dos conteúdos, o que ensinar, e a gente começou a falar a respeito da metodologia, do como ensinar. Agora, ainda dentro do como ensinar, o Zabala vai tratar a respeito de alguns elementos fundamentais do construtivismo. E se você está gostando, dá o seu like, que é o modo como você avalia esse conteúdo, e se inscreve, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. A seguir, alguns elementos fundamentais do construtivismo. A nossa estrutura cognitiva ela se organiza em uma rede de esquemas de conhecimento. Tá? Esses esquemas eles são a representação que a gente possui em um determinado momento da nossa existência sobre algum objeto de conhecimento. Em todo tempo, com base em estímulos relacionados a cada objeto, esses esquemas eles vão sendo revistos, vão sendo aprimorados, vão sendo adaptados à realidade. Eles vão sendo enriquecidos nas relações que eles possuem com outros esquemas que estão lá na nossa mente. As situações de aprendizagem, elas são um processo no qual, por meio de estímulos, se provoca o contraste, a revisão, a construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos escolares. Para que a aprendizagem ocorra, não basta que o aluno ele esteja diante dos objetos de aprendizagem. É preciso que haja uma relação entre o que se deve aprender e os esquemas que o aluno possui, né, o conhecimento prévio. É necessário também que haja um contraste, interesse tal que forcem a revisão, a construção de novos esquemas. E aí é preciso que a distância entre o que se sabe e o que se deve aprender ela seja adequada. Quando essas condições elas são deficitárias, a aprendizagem ela fica superficial, né, pela escassez de relação que existe de um esquema com o outro. E aí o aprendizado que se forma, ele facilmente é esquecido. E aí na aprendizagem construtivista, o papel ativo do aluno, ele não se opõe na necessidade de um papel igualmente ativo do professor, tá? Porque é o professor quem planeja a situação de aprendizagem, quem guia o aluno nesse processo de observação, de contraste, de revisão dos esquemas que ele possui. O papel do professor é criar e administrar o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, ZDP,
que é a distância adequada entre o que o aluno sabe e aquilo que ele tem que aprender. Ensinar é ajudar o aluno a estabelecer tantos vínculos quanto possível entre aquilo que ele já sabe e aquilo que ele deve aprender, tá? Isso em cada uma das situações de aprendizagem. E aí o trabalho docente envolve, além dos aspectos cognitivos, também os relacionados ao equilíbrio pessoal, às relações interpessoais, à inserção social do aluno. O trabalho docente, ele incide no autoconceito, na forma de perceber a escola, na forma como o aluno percebe o professor, os companheiros, na forma como o aluno se relaciona consigo mesmo e com o contexto. Tá? O trabalho do professor, ele vai incidir nas diversas capacidades das pessoas, nas suas competências, no seu bem-estar. Tá? Isso tudo tem um impacto direto na disposição do aluno para aprender e na possibilidade de que esse aprendizado efetivamente ocorra. Tá? Até aqui a gente tratou a respeito do porquê ensinar, do que ensinar, do como ensinar, né? Considerando inclusive os princípios construtivistas. Agora a gente vai ver se os princípios tratados até aqui eles se aplicam da mesma forma, de acordo com a tipologia dos conteúdos, tá? Fatual, conceitual, procedimental e atitudinal. Aí eu fiz aqui uma tabela mostrando o tipo de conteúdo, como se aprende e como se verifica o aprendizado de cada tipo. Tá? E aí é preciso entender que essas divisões quanto aos tipos de conteúdo, elas são artificiais, elas são divisões metodológicas para analisar o que se dá de forma integrada. Nem sempre são muito claras, tá? E objetivas essas divisões, podendo gerar algumas dúvidas na hora que a gente classifica os tipos de conteúdo. E todo conteúdo, por mais específico que ele seja, ele sempre está associado e sempre se aprende com conteúdos de outra natureza. A atividade de ensino, ela deve integrar os diversos tipos de conteúdo, visando a aprendizagem significativa do que se deseja ensinar. Pode não fazer sentido o ensino de conceitos sem mostrar os procedimentos relacionados ou as atitudes envolvidas. Então, quanto mais tipos de conteúdo a gente consegue colocar na nossa prática e relacionar, a aprendizagem ela tende a ficar mais significativa para o aluno. Tá, os conteúdos fatuais são as situações, dados, fenômenos concretos. Tá? Por exemplo, a idade de uma pessoa, a conquista de um território, uma localização, a altura de uma montanha, nomes, fórmulas, tá? Conhecimentos que ultimamente têm sido desprezados, mas podem ser fundamentais em determinadas situações profissionais e do cotidiano. Como que se aprende os conteúdos fatuais? Desde que haja compreensão dos conceitos que estão relacionados, a gente aprende com atividades de cópia, de repetição, com representação gráfica, com mnemônicos e com organizações associativas que vão facilitar a memorização. Também, ao longo do tempo, a gente precisa fazer a revisão desses conteúdos, visto que são conteúdos facilmente passíveis de esquecimento. E como se verifica o aprendizado? É verificado o aprendizado quando o aluno é capaz de repetir as definições conforme elas são ensinadas. Aí a gente tem os conteúdos conceituais. Os conceituais, eles são conhecimentos abstratos, eles são princípios segundo os quais se pode relacionar os conteúdos fatuais. Se mamíferos são animais alimentados de leite por suas mães, está o conceito de mamífero, que me permite classificar cachorros, gatos, coelhos, cabras e tantos quantos animais forem alimentados de leite por suas mães como mamíferos. Como se aprende? Com atividades de análise, nas quais os conceitos eles são utilizados para interpretar, para classificar, para explicar, para estabelecer relação entre fatos e situações e para construir novas ideias. Como que eu sei que o aluno aprendeu? Quando, além de repetir as definições, o aluno ele é capaz de usar a informação para interpretar e fazer relações entre os conteúdos fatuais. Conteúdos procedimentais. São as regras, as técnicas, os métodos, as estratégias, os procedimentos, as ações ordenadas visando um determinado objetivo. Por exemplo, fazer um cálculo, uma análise sintática. A gente pode classificar os conteúdos procedimentais com base em 3 critérios aí. Se eles são motrizes ou cognitivos, se eles envolvem poucas ou muitas atividades e se essas atividades elas estão dispostas de modo sequencial ou não sequencial. Se a ordem que eu faço as atividades, se tem impacto ou não no resultado.
Como que o aluno aprende? O aluno precisa repetir os procedimentos em contextos distintos, juntamente com a reflexão sobre a prática, tantas vezes quanto seja necessário para que domine a execução do procedimento. A realização das atividades que compõem o procedimento, em sua ordem, caso exista essa ordem, é condição sem a qual não há aprendizagem. Então, como que eu aprendo os conteúdos procedimentais? Fazendo. Eu aprendo a fazer fazendo. E como que eu sei que o aluno aprendeu? Quando o aluno ele domina a execução dos procedimentos e ele consegue aplicar em contextos distintos. E aí eu tenho os conteúdos atitudinais, que eles vão englobar valores, atitudes, normas. Valores são os princípios ou ideias éticas, a solidariedade, o respeito, por exemplo. As atitudes são uma predisposição a agir de determinada forma, com base nos valores que se tem. Por exemplo, ajudar os demais, respeitar o meio ambiente. E as normas são regras estabelecidas conforme os valores comuns a um determinado grupo. Joga o lixo no lixo, não se sente nas mesas. Como que os alunos aprendem? É um processo marcado por elaborações pessoais complexas, que envolvem o conhecimento, a análise, reflexão, a avaliação do que é proposto, e a avaliação das próprias condutas. Então o aluno ele precisa ter o conhecimento dos valores, das atitudes e das normas, e aí ele precisa fazer uma reflexão quanto àquilo, avaliar se aquilo que está proposto faz sentido para ele, e aí avaliar as próprias condutas. Nesse processo destacam-se os vínculos afetivos com o contexto, com o grupo e com potenciais modelos que levem à interiorização de valores, atitudes e normas. Esses modelos podem ser os colegas de sala, pode ser algum funcionário da escola, pode ser o professor. Como que eu sei que o aluno aprendeu os conteúdos atitudinais? Quando o aluno internaliza os valores e com base nesses valores ele elabora critérios para tomar decisões. Quando eu percebo no aluno as atitudes, um padrão de comportamento em relação a determinado contexto. E quando eu vejo que o aluno ele aceita a norma, ainda que ele não saiba a necessidade de cumpri-la. Ele aceita a norma e cumpre não só por medo da punição, ainda que ele não entenda o porquê. Esse é o aprendizado mais raso da norma. O mais profundo é o ponto em que ele interioriza a norma e aceita como uma regra básica de funcionamento do grupo. E aqui a gente chega às conclusões desse capítulo 2 do livro Como Ensinar, do Antoni Zabala. O que a gente chama de modelo tradicional de ensino tem condicionado a forma de ensinar ao longo dos séculos e chegado até nós com bastante vigor ainda. E aí, considerando as bases da nossa análise, o porquê ensinar, o que ensinar, o como ensinar, a gente verifica que trata-se de um modelo cuja função social é selecionar os mais aptos e prepará-los para a universidade. Os conteúdos são prioritariamente conceituais e as capacidades cognitivas elas predominam sobre as demais. A interpretação dos conteúdos é acumulativa. A abordagem de ensino é uniformizadora e essencialmente transmissiva. Nesse modelo, os conteúdos estão organizados conforme a lógica das disciplinas tradicionais. O livro didático é o principal meio de expor os conteúdos e a avaliação, que é centrada nos resultados, é a forma de reconhecer os mais preparados e selecionar para prosseguir em seus estudos. Se a gente ampliar a função social do ensino-aprendizagem e essa adquirir um papel mais global, se essa função social ela considerar todas as capacidades da pessoa, o que a gente chama de educação integral, isso fundamentado numa concepção construtivista, consequentemente a gente vai ser impelido a contemplar os diversos tipos de conteúdo. Em um processo que atende à diversidade dos alunos e os processos autônomos de construção do conhecimento. Os processos que são pessoais, são individuais de construção do conhecimento. Por consequência, os resultados esperados desse modelo, eles não podem ser tão uniformes como os esperados no modelo tradicional, porque você está considerando o que é individual, o que é próprio de cada aluno. E aí a resposta ela é muito mais complexa e ela nos obriga a considerar as diversas variáveis que estão aí envolvidas. Assim, a busca por um modelo ideal único, que vai substituir o também único modelo tradicional, não faz sentido. Mas é preciso introduzir a cada momento as ações que se adaptem às novas necessidades formativas que surgem o tempo todo, fugindo de preconceitos e de estereótipos.
Dá uma olhada no primeiro comentário que eu tenho uma proposta para você. A gente viu então o texto do Zabala, o capítulo 2 do livro Como Ensinar. Eu espero que tenha sido útil para você. Dá o seu like e compartilha com quem você sabe que está estudando também esses assuntos. Tudo de bom para você, eu agradeço a sua atenção. A gente se vê num próximo vídeo.